Em 28 dias você vai se tornar incrivelmente mais resiliente. Sim, isso mesmo. Porque quantas vezes você já desistiu de algo importante porque pareceu impossível? Ou forçou-se a continuar odiando cada segundo, invejando pessoas que enfrentam dificuldades com calma enquanto você desmorona? Se sim, este vídeo vai mudar isso. Existe um método de 28 dias que os estoicos usavam para transformar pessoas frágeis em fortalezas humanas. E não é sobre reprimir emoções ou fingir força. É sobre construir resistência mental real, camada por camada, até que o que antes te quebraria agora mal te abala. Não vou te prometer facilidade. Não vou te prometer que no dia 29 você será invencível. O que vou te mostrar é um sistema progressivo onde cada dia adiciona uma camada de força que a maioria nunca desenvolve. E no final desses 28 dias, você não será perfeito, mas será significativamente mais forte do que é hoje. Porque a verdade que ninguém te conta é esta: resiliência não é dom genético que alguns têm e outros não. É músculo mental. E músculos mentais são construídos da mesma forma que músculos físicos. Estresse progressivo, recuperação, repetição. Os estoicos descobriram isso há 2000 anos. E o que descobriram funciona brutalmente bem quando aplicado de forma estruturada. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, pragas, perdas pessoais devastadoras. Ele não nasceu forte. Ele se construiu forte através de práticas diárias deliberadas. Sêneca perdeu tudo múltiplas vezes e sempre reconstruiu mais forte. Epicteto era escravo, foi torturado, e ainda assim desenvolveu uma mente que nenhum romano livre conseguia quebrar. 3 pessoas, 3 contextos brutais, mesma prática, construção sistemática de resiliência mental, e você está prestes a descobrir exatamente como eles faziam isso e como pode aplicar o mesmo sistema nos próximos 28 dias. Mas primeiro, preciso te mostrar por que 28 dias especificamente não é número aleatório. Marco Aurélio não acordou sábio. Ele teve um método diário que transformou sua mente em fortaleza. A diferença não era talento, era disciplina aplicada. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é força, é um mapa claro. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo. Um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para dominar sua mente, clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo, porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. A maioria dos desafios populares são de 21 dias. E sabe por quê? Porque um cirurgião plástico nos anos 60 observou que pacientes levavam cerca de 21 dias para se acostumar com o novo rosto, e de alguma forma isso virou dogma de que leva 21 dias para criar um hábito. Mas isso é simplificação perigosa. Estudos modernos mostram que hábitos simples podem levar 21 dias. Mas hábitos complexos, especialmente aqueles que envolvem mudança de mentalidade profunda, levam em média 66 dias. E construir resiliência mental é mudança profunda, não superficial. Então por que 28 dias e não 66? Porque 28 dias é o ponto onde você sente mudança real sem ser tão longo que desiste no meio. É tempo suficiente para construir momentum, ver resultados tangíveis e criar base sólida para continuar além dos 28 dias. É o equilíbrio entre efetividade e viabilidade. E os estoicos, embora não tivessem neurociência moderna, entendiam isso intuitivamente. Eles estruturavam seus exercícios em ciclos. Marco Aurélio escrevia sobre praticar virtudes em períodos definidos. Sêneca recomendava exercícios mentais por meses até que se tornassem segunda natureza. Então 28 dias é o seu primeiro ciclo, e no final dele, você decide se continua construindo, ou se o que ganhou já é suficiente. Mas eu garanto que quando chegar no dia 28 você vai querer continuar, porque terá provado para si mesmo que é mais forte do que imaginava. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faço um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like.
Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos para o método completo. O sistema é dividido em 4 semanas. Cada semana tem um foco específico que constrói sobre a anterior. E aqui está a estrutura completa. Semana 1 é controle de reação. Semana 2 é tolerância ao desconforto. Semana 3 é perspectiva sob pressão. Semana 4 é reconstrução pós-queda. Você não pula semanas. Você não faz tudo de uma vez. Você segue a progressão exatamente como está estruturada, porque a progressão importa tanto quanto os princípios em si. E aqui está algo crucial que a maioria ignora. Você vai falhar. Vai ter dias que não conseguirá aplicar os princípios perfeitamente. Vai ter momentos que reagirá exatamente como reagia antes. E isso não significa que falhou. Significa que está praticando. Falha é parte do processo, não evidência de que o processo não funciona. A primeira semana é sobre criar o espaço que os estoicos chamavam de poder da pausa. Entre algo acontecer e você responder, existe um espaço. E nesse espaço está todo o seu poder. Mas a maioria das pessoas não sabe que esse espaço existe porque reage tão rápido que pula direto do estímulo para a reação. Nos primeiros 2 dias, sempre que algo te irritar, antes de responder, você conta 3 segundos. Não importa o que é. Alguém te corta no trânsito, conta 3. Mensagem irritante no trabalho, conta 3. Criança quebrando algo em casa, conta 3. Parece simples demais para funcionar. E é exatamente por isso que a maioria ignora. Mas aqui está o que acontece durante esses 3 segundos que muda tudo. No primeiro segundo, a raiva ainda está no pico. Você sente o impulso forte de reagir, a necessidade visceral de contra-atacar ou fugir. No segundo segundo, a intensidade já diminuiu um pouco. Não muito, mas o suficiente para criar uma fenda. No terceiro segundo, você já tem espaço suficiente para escolher. E escolha é tudo que separa pessoas que controlam suas vidas de pessoas controladas por suas reações. No começo você vai esquecer metade das vezes. Vai reagir e só depois lembrar que deveria ter pausado. Alguém vai te cortar no trânsito e você já vai ter buzinado e xingado antes de lembrar. Tudo bem. Quando lembrar, não se castigue. Apenas aplica na próxima. A prática não é nunca errar. É errar menos a cada dia. Conheci alguém que começou esse exercício e me contou algo revelador. No primeiro dia, ela esqueceu em 10 de 10 situações. Só lembrava depois de já ter explodido. No segundo dia, lembrou em 2 de 10. No terceiro dia, já eram 4 de 10. E no sétimo dia, ela estava conseguindo pausar em quase todas. E o que a surpreendeu não foi só que conseguia controlar melhor suas reações. Foi que a maioria das coisas que a irritavam nem a irritava mais quando ela pausava e olhava de novo, porque eram pequenas demais para merecer sua energia. Isso é exatamente o que acontece quando você cria espaço. Você percebe que 90% das coisas que te irritam não valem a reação que normalmente dá. E essa descoberta sozinha já vale os 28 dias inteiros. Nos dias 3 e 4, quando algo te deixar com raiva, ao invés de agir na raiva, você apenas observa ela. Onde sente no corpo? Peito apertado? Mandíbula tensa? Mãos fechadas? Observe como se fosse cientista estudando um fenômeno fascinante. Isso cria distanciamento psicológico brutal. Você sai de eu estou com raiva para eu observo a raiva. E essa mudança sutil é revolucionária. Porque quando você observa, você não é controlado. Você tem escolha sobre como responder. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele escrevia sobre observar suas próprias emoções como se fossem ondas do oceano. Elas vêm, elas vão, mas você é a praia, não a onda. E praias não são destruídas por ondas. Elas simplesmente deixam as ondas virem e irem. Nos dias 5, 6 e 7, você combina os 2 anteriores. Quando algo acontecer, você pausa 3 segundos, observa a emoção que surge e então escolhe conscientemente como responder. Você não suprime a emoção.
Você não finge que não está sentindo. Você sente, reconhece, e então decide se vai agir baseado nela ou não. Às vezes a resposta certa é expressar a raiva de forma assertiva. Às vezes a resposta certa é deixar passar. Mas agora é escolha, não reação automática. E no final da semana 1, você terá construído o fundamento de toda a resiliência. Controle de impulso. E sem esse fundamento todo o resto desmorona como castelo de cartas. Gostou dessa revelação? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Agora que você tem algum controle sobre suas reações, é hora de aumentar sua tolerância. Porque resiliência não é sobre não sentir desconforto. É sobre conseguir funcionar mesmo quando está desconfortável. E aqui está o problema da maioria. Elas evitam desconforto como praga mortal. E por evitar, enfraquecem progressivamente. É como nunca treinar um músculo e esperar que fique forte. Não funciona. Você precisa expor-se ao desconforto de forma controlada e progressiva. Não desconforto masoquista e sem sentido, mas desconforto deliberado que constrói capacidade. Nos dias 8, 9 e 10, você escolhe um desconforto físico leve e se expõe a ele deliberadamente. Banho frio por 2 minutos. Jejum até 14 horas. Exercício até o ponto de queimação muscular. O importante é que seja desconfortável, mas não perigoso. Você não está tentando se machucar. Está tentando se fortalecer. E enquanto está no desconforto, pratica ficar com ele. Não fugir mentalmente. Não reclamar. Não contar os segundos até acabar. Apenas estar presente com a sensação desagradável e observar que consegue suportar. Vou te dar um exemplo prático com banho frio porque é o mais acessível. Você entra no chuveiro normal, quente. Depois de 1 minuto, desliga a água quente completamente. Só frio. E nos primeiros 15 segundos, sua mente vai gritar. Vai dizer que você precisa sair, que isso é muito, que não aguenta. Não saia. Respire fundo e fique. Observe como o corpo se ajusta. Nos primeiros 15 segundos é choque puro. Depois de 30 segundos, já não é tão intenso. Depois de 1 minuto, você descobriu que consegue suportar. E depois de 2 minutos, você sai com uma sensação de vitória sobre si mesmo que vale cada segundo de desconforto. E aqui está o que isso treina de verdade. Não é sobre banho frio. É sobre descobrir que desconforto temporário não te mata. Que você consegue suportar coisas que parecem insuportáveis quando apenas imagina. Que sua mente dramatiza muito mais do que a realidade justifica. Os estoicos faziam isso regularmente. Sêneca dormia no chão de propósito mesmo sendo rico. Marco Aurélio jejuava mesmo sendo imperador. Não por masoquismo barato, mas por treinamento estratégico. Eles sabiam que exposição controlada ao desconforto te prepara para desconfortos que você não pode controlar. Porque quando a vida te joga um desconforto real que você não escolheu, uma doença, uma perda, uma crise financeira, você já treinou a mente para suportar. E suportar não significa não sentir. Significa sentir e continuar funcionando de forma efetiva. Nos dias 11, 12 e 13, você leva isso para o social. Tem uma conversa que vem evitando? Tem um limite que precisa estabelecer? Tem um feedback que precisa dar? Faça agora. E observe o desconforto que vem. O coração acelerado, o suor nas mãos, a vontade visceral de fugir. E fica com ele. Não foge. Não adoça a mensagem até ela perder significado. Fala o que precisa ser dito e aguenta o desconforto de falar. Conheci alguém que tinha pavor de conflito. Ela evitava qualquer conversa difícil como se fosse ameaça de morte. E por evitar, vivia acumulando ressentimentos que a consumiam por dentro como ácido. Até que começou a praticar isso. Primeiro foram conversas pequenas. Eu prefiro não fazer isso. Depois foram maiores. Preciso te dizer que isso me incomoda. E a cada conversa, ela descobria que conseguia suportar o desconforto. E que o desconforto passava muito mais rápido do que o ressentimento que acumulava evitando. 3 meses depois, ela me disse algo que nunca esqueci. Eu passei 30 anos evitando o desconforto de 5 minutos e por isso carreguei ressentimento de 30 anos. Agora eu enfrento os 5 minutos. No dia 14 você revisa a semana completa.
Quantas vezes se expôs a desconforto deliberadamente? Como foi diferente da forma como normalmente opera? O que aprendeu sobre sua capacidade de suportar? Escreve isso. Porque registro concreto te mostra progresso que a memória sozinha apaga. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Você já tem algum controle de reação. Você aumentou tolerância ao desconforto. Agora vem a parte que separa pessoas resilientes de pessoas que apenas aguentam apanhar. Perspectiva clara. Resiliência não é só suportar. É suportar enquanto mantém clareza sobre o que realmente importa. É conseguir pensar estrategicamente mesmo quando está sob pressão brutal. É não perder de vista seus valores quando tudo está caótico ao redor. Nos dias 15, 16 e 17, sempre que se sentir sobrecarregado, pratica o exercício que Marco Aurélio chamava de visão de cima. Mentalmente, você se afasta da situação e a observa de longe, como se estivesse flutuando acima dela. De longe, problemas que pareciam massivos ficam do tamanho real. Dramas que consumiam toda sua atenção se revelam pequenos quando vistos com perspectiva. E você ganha clareza que a proximidade rouba. Vou te dar um exemplo concreto brutal de como aplicar isso em situação real. Você está em uma reunião tensa no trabalho. Alguém está te criticando na frente de todos. Você sente raiva, vergonha, vontade de se defender agressivamente ou de sair correndo. Sua mente está gritando que isso é catástrofe total. Pausa. Imagina que você está flutuando acima da sala. Você vê a si mesmo sentado ali. Vê a pessoa criticando. Vê todos os outros. E de cima, reconhece que é apenas uma reunião, em uma empresa, em uma cidade, em um planeta girando no vácuo do espaço. Que daqui a uma semana ninguém vai lembrar os detalhes. Que daqui a um ano, isso vai ser completamente irrelevante. Essa visualização não minimiza a situação. Ela coloca no tamanho real. E tamanho real é geralmente muito menor do que o tamanho que a proximidade emocional cria. Pratica isso em situações reais variadas. Trânsito te estressa? Visualiza-se flutuando acima, vendo milhares de carros, reconhecendo que em uma hora isso não vai importar, e que você está escolhendo se estressar por algo temporário. Discussão no trabalho te consome. Visualiza toda a empresa de cima, reconhecendo que isso é uma pequena parte de um sistema enorme, e que sua paz mental vale mais do que ganhar esse argumento específico. Marco Aurélio governava o maior império do mundo, e ainda assim praticava isso diariamente. Ele escrevia sobre olhar para Roma de cima, ver todas as pessoas correndo de um lado para o outro, preocupadas com coisas minúsculas, reconhecendo que seus problemas imperiais eram minúsculos quando vistos da perspectiva do cosmos inteiro. E se um imperador precisava dessa prática, você também precisa. Não é sobre minimizar problemas reais. É sobre não maximizar problemas pequenos. E a maioria dos problemas que você enfrenta diariamente são pequenos quando vistos com perspectiva adequada. Nos dias 18, 19 e 20, quando algo ruim acontecer, você pergunta 3 coisas antes de reagir. Primeira, isso está sob meu controle? Se não está, soltar é a resposta certa. Segunda, isso vai importar daqui a 5 anos? Se não vai, não merece sua energia agora. Terceira, existe algo útil que eu possa fazer sobre isso agora? Se sim, faz. Se não, para de ruminar. Vamos destrinchar cada uma dessas perguntas com exemplos práticos, porque isso vai mudar completamente como você lida com 90% dos seus problemas. A maioria das pessoas desperdiça energia monstruosa tentando controlar o incontrolável. Tempo, opiniões alheias, economia, decisões de outras pessoas, eventos passados que já aconteceram. E então vivem em frustração perpétua porque estão tentando mover montanhas com as mãos. Exemplo prático brutal. Você está em um projeto no trabalho e um colega não entregou a parte dele no prazo. Você está furioso. Aplica a pergunta: a decisão dele de não entregar está sob meu controle? Não. Ele já tomou a decisão. O que posso controlar? Minha resposta: posso cobrar, posso escalar para a gestão, posso reorganizar meu trabalho para minimizar o impacto. Essas ações estão sob meu controle. Quando você direciona energia só para o que pode controlar, 2 coisas acontecem simultaneamente. Primeira, você para de desperdiçar energia com raiva inútil que não muda nada. Segunda,
você fica muito mais efetivo porque foca em ações que realmente podem mudar algo. A segunda pergunta corta a ansiedade como navalha afiada. Porque a maioria das coisas que te estressam agora vão ser completamente irrelevantes em 5 anos. E se vão ser irrelevantes em 5 anos, por que você está dando energia vital a elas agora? Exemplo prático. Alguém te criticou nas redes sociais. Você está pensando em responder, em se defender, em provar que a pessoa está errada. Pausa. Daqui a 5 anos isso vai importar? Não. Daqui a 5 dias você mal vai lembrar quem foi. Então por que desperdiçar 2 horas ruminando sobre isso? Agora, existem coisas que vão importar daqui a 5 anos. Sua saúde, seus relacionamentos próximos, suas habilidades, suas escolhas de carreira. Essas merecem sua energia. E quando você para de desperdiçar energia no irrelevante, você tem muito mais para investir no que realmente importa. A terceira pergunta corta a ruminação pela raiz. Porque ruminação é pensar obsessivamente sobre algo sem agir. É rodar o mesmo pensamento 1000 vezes, esperando que magicamente uma solução apareça. Exemplo prático. Você está preocupado com dinheiro. Fica pensando, e se eu perder o emprego? E se não conseguir pagar as contas? E se tudo der errado? Pausa. Existe algo útil que eu possa fazer agora? Sim. Posso olhar meu orçamento, cortar gastos desnecessários, começar a guardar emergência, desenvolver habilidades que me tornam mais empregável. Se alguma dessas ações é possível agora, faça imediatamente. Se não é porque são 11 da noite e você não pode fazer nada até amanhã, para de ruminar. Decide o que vai fazer amanhã e solta completamente. Essas 3 perguntas cortam 90% da ansiedade que a maioria das pessoas carrega. Porque a maioria da ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável, de dar importância ao irrelevante e de ruminar ao invés de agir. Epicteto ensinava essas perguntas de forma tão repetitiva que seus alunos provavelmente ficavam irritados. Mas ele sabia que repetição cria automatismo. E você quer que essas perguntas se tornem automáticas como respirar. No dia 21, você escolhe deliberadamente enfrentar algo que normalmente te estressaria. E aplica tudo o que aprendeu. Controle de reação. Tolerância ao desconforto, perspectiva clara. Pode ser lidar com alguém difícil. Pode ser fazer algo que te deixa nervoso. Pode ser entrar em situação que normalmente te trava. O importante é que seja desafiador o suficiente para testar o que você construiu. E depois, revisa honestamente. Como você respondeu? Onde aplicou bem o que aprendeu? Onde ainda precisa melhorar? Não julga, apenas observa com honestidade brutal. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo. Mas guarde esse link. Você entra depois de absorver o resto deste vídeo. A última semana é talvez a mais importante de todas. Porque resiliência verdadeira não é nunca cair. É levantar rápido quando você cai. E todo mundo cai eventualmente. A diferença brutal está na velocidade de reconstrução. Pessoas frágeis caem e ficam no chão ruminando sobre a queda por dias, semanas, meses. Pessoas resilientes caem, processam rapidamente e levantam. E a cada queda seguida de levantada rápida, elas ficam mais fortes do que eram antes. Nos dias 22, 23 e 24, quando você errar em algo, pratica a aceitação radical. Não negação do tipo não foi tão ruim assim. Não autoflagelação do tipo eu sou um fracasso completo. Mas aceitação factual. Eu errei nisso. Aconteceu. E agora? A frase-chave é e agora? Porque essa frase te move de ruminação paralisante para ação construtiva. Você não fica preso no passado que não pode mudar. Você aceita o que aconteceu e foca no próximo passo que pode controlar.
E aqui está algo crucial que a maioria ignora. Quando erra, ela entra em um de dois extremos destrutivos. Ou nega completamente dizendo, não foi minha culpa, foi circunstância X, Y, Z. Ou se destrói internamente dizendo, eu sou incompetente, nunca vou conseguir, sou um fracasso nato. Ambos os extremos são destrutivos de formas diferentes. Negação te impede de aprender. Se você não reconhece o erro honestamente, você não pode corrigi-lo. E então repete o mesmo erro indefinidamente em um ciclo vicioso. A autoflagelação te paralisa. Se você se define como fracasso, você para de tentar. Porque para que tentar se já decidiu que é incompetente? Aceitação radical é o caminho do meio poderoso. Eu errei nisso, não porque sou fracasso, mas porque sou humano, e humanos erram inevitavelmente. E agora que reconheço o erro com honestidade, o que posso fazer diferente na próxima vez? Vou te contar sobre alguém que dominou isso de forma impressionante. Ela estava em um projeto importante no trabalho e cometeu um erro que custou milhares de reais para a empresa. Um erro genuíno de julgamento, não sabotagem ou preguiça. E quando descobriu, a primeira reação foi pânico total. Vou ser demitida. Minha carreira acabou. Eu sou incompetente. Mas ela tinha estado praticando aceitação radical. Então parou, respirou e aplicou. Eu errei. O erro custou dinheiro, isso é fato inegável. E agora? Ela foi direto para o chefe, admitiu o erro sem desculpas ou justificativas, apresentou um plano concreto de como corrigir e implementou processos para que aquele tipo de erro não acontecesse de novo. E sabe o que aconteceu? Ela não foi demitida. O chefe a elogiou pela maturidade em lidar com o erro, e ela aprendeu algo que nunca teria aprendido se não tivesse errado. 6 meses depois ela foi promovida. Não apesar do erro, mas em parte por causa de como lidou com ele. Marco Aurélio cometeu erros massivos como imperador. Decisões que custaram vidas humanas reais. E ele não negava esses erros, mas também não ficava paralisado por eles. Ele escrevia sobre aceitar a falibilidade humana inevitável, aprender com honestidade brutal e seguir em frente. Porque ficar preso no erro é desperdiçar a oportunidade de corrigi-lo. E isso é o que você pratica nesses 3 dias. Toda vez que errar em alguma coisa, aplica a aceitação radical. Reconhece factualmente o erro sem drama. E move para e agora. E com a prática, o tempo entre cair e levantar diminui drasticamente. Nos dias 25, 26 e 27, você cria um ritual de reset para quando tiver um dia ruim. Algo que te tira do espiral descendente e te coloca de volta no centro. Pode ser uma caminhada de 20 minutos sem celular. Pode ser escrever 3 páginas de pensamentos sem filtro. Pode ser 10 minutos de respiração consciente. O que for, mas tem que ser algo que você pode fazer sempre que precisar, independente de onde está ou que hora é. E pratica usar esse ritual. Quando sentir que está afundando, você ativa o ritual imediatamente. Não espera ficar pior. Age no primeiro sinal de espiral. Porque é muito mais fácil parar um espiral no começo do que quando já está no fundo. Pessoas resilientes têm rituais estruturados. Elas sabem que não podem confiar na motivação quando estão por baixo. Então elas têm processos que as tiram do buraco independente de como estão se sentindo. No dia 28, você faz uma revisão completa dos 28 dias. E então se desafia com algo que no dia 1 teria te quebrado completamente. Pode ser uma conversa extremamente difícil que vem adiando. Pode ser enfrentar um medo que evita há anos. Pode ser entrar em situação que normalmente te paralisaria. O importante é que seja algo que teste todo o progresso que fez. E independente do resultado específico, você celebra. Não o resultado em si, mas o fato de que se colocou na posição de testar. Porque isso já é evidência concreta de crescimento. Se você se reconheceu nisso, comenta, eu. Só isso. Durante os 28 dias você vai perceber mudanças. Algumas sutis, algumas óbvias. E aqui estão os sinais de que o sistema está funcionando de verdade. Primeiro sinal. Você percebe reações antes de agir nelas. Antes, alguém te provocava e você já estava respondendo no impulso. Agora, alguém te provoca e você percebe a raiva subindo. Observa ela como fenômeno interessante. E então decide conscientemente o que fazer.
O espaço entre estímulo e resposta aumentou de 0 para segundos preciosos. Segundo sinal. Coisas que antes te destruíam, agora apenas te incomodam temporariamente. Aquele tipo de situação que antes te deixava travado por dias, agora te afeta por horas. Não porque você virou frio ou insensível, mas porque desenvolveu capacidade de processar e seguir em frente mais rápido. Terceiro sinal. Você procura desconforto ao invés de evitar. Você para de fugir de conversas difíceis. Para de adiar decisões complicadas. Porque sabe que consegue lidar com o desconforto que vem. E lidar com desconforto pequeno hoje previne colapso grande amanhã. Quarto sinal. Você se recupera mais rápido de quedas. Você ainda erra. Você ainda falha. Mas o tempo entre cair e levantar diminui drasticamente. Antes eram dias ou semanas no chão. Agora são horas. E essa velocidade de recuperação muda tudo na prática. Quinto sinal. Pessoas comentam que você mudou de forma que não sabem nomear exatamente. Você parece mais calmo. Você não se estressa mais com as mesmas coisas. E você sabe que não é calma superficial fingida. É força real construída camada por camada. Conheci alguém que fez esse sistema de 28 dias. E no dia 20, o chefe dela explodiu em uma reunião. Gritou com todo mundo. Foi completamente desproporcional e injusto. E ela me contou que 3 semanas antes, teria saído daquela sala tremendo, chorando, pensando em pedir demissão. Mas agora ela observou a situação com perspectiva. Reconheceu que não tinha nada a ver com ela. Esperou o chefe acalmar. E teve a conversa que precisava ter de forma assertiva. E ela ficou chocada com sua própria reação. Ou melhor, com a falta de reação descontrolada. Porque tinha construído algo que não tinha antes. E aqui está o detalhe que ela me contou que é revelador. Ela disse, durante a reunião, eu senti tudo. Senti raiva porque ele estava sendo injusto. Senti vergonha porque estava na frente de todos. Senti vontade de sair correndo. Mas pela primeira vez na minha vida, sentir essas coisas não me controlou. Eu observei as emoções, reconheci elas e escolhi como responder. E quando escolhi ficar calma e lidar com a situação como profissional, não foi fingimento. Foi escolha consciente. E essa diferença é brutal. Isso é exatamente o que resiliência parece na prática real. Não é ausência de emoção. É presença de escolha. Você sente, mas não é controlado. E quando não é controlado, você é livre de verdade. Sexto sinal. Você procura crescimento ao invés de fugir dele. Antes dos 28 dias, evitava situações que te testavam. Agora as procura deliberadamente. Não porque virou masoquista, mas porque sabe que crescimento vem de teste. E teste deixou de ser ameaça mortal e virou oportunidade valiosa. Você vê uma conversa difícil à frente e, ao invés de evitar até ser forçado a ter, você agenda proativamente. Você vê um desafio no trabalho e, ao invés de esperar alguém resolver, você se voluntaria. Porque sabe que cada desafio que enfrenta te deixa mais forte do que antes. E essa mudança de mentalidade muda tudo na trajetória da vida. Pessoas que fogem de desafio vivem estagnadas no mesmo lugar. Pessoas que buscam desafio vivem em crescimento constante. E 5 anos de crescimento constante te colocam em um lugar completamente diferente de onde começou. Você consegue ver isso na sua rotina? Me conta nos comentários. Uma das coisas mais importantes durante os 28 dias é medir progresso de forma objetiva. Porque sua mente vai tentar te convencer que não está evoluindo. Especialmente nos dias difíceis, você vai sentir que está no mesmo lugar ou até regredindo. Por isso você precisa de métricas objetivas concretas. Primeira métrica: tempo de recuperação emocional. Antes dos 28 dias, quanto tempo levava para se recuperar de algo que te chateava? Se alguém te criticava, ruminava por quanto tempo? 2 dias? Uma semana inteira? Durante os 28 dias, observe esse tempo diminuir progressivamente. No dia 7, talvez ainda leve um dia. No dia 14, talvez já seja algumas horas. No dia 21, talvez seja minutos. Essa redução progressiva é evidência objetiva de crescimento que não pode ser negada. Anota isso de forma concreta. Dia 1. Alguém me criticou no trabalho. Passei o resto do dia ruminando. Dia 15. Alguém me criticou no trabalho. Processei em 30 minutos e segui em frente. Quando você vê isso escrito, não pode negar o progresso.
Segunda métrica. Frequência de reações impulsivas. Quantas vezes por dia reage impulsivamente antes de pensar? No começo, anota tudo. Você vai se surpreender com a frequência brutal. E então observe diminuir semana a semana. Semana 1, talvez 10 reações impulsivas por dia. Semana 2, talvez 6. Semana 3, talvez 3. Semana 4, talvez 1. E essa redução progressiva é construção de autocontrole real e mensurável. Terceira métrica. Qualidade de sono. Pessoas resilientes dormem melhor. Não porque não têm problemas, mas porque não levam problemas para a cama. Elas processam durante o dia e soltam à noite. Observe se está dormindo melhor. Se está acordando menos durante a noite. Se está levantando mais descansado. Isso é evidência de que sua mente está processando melhor ao invés de ruminar indefinidamente. Quarta métrica. Feedback de pessoas próximas. Pergunte para alguém próximo se percebeu mudança em você. Não pergunte de forma vaga, tipo você acha que mudei. Pergunte de forma específica. Você acha que estou lidando melhor com situações estressantes? E aceite a resposta honesta, seja positiva ou negativa. Ambas te dão informação valiosa sobre como está progredindo. Essas métricas te dão evidência objetiva que protege você contra a voz da mente que diz isso não está funcionando. Porque está funcionando. Você só precisa medir certo. Não vou mentir para você. Esses 28 dias vão ser difíceis. E você vai enfrentar obstáculos específicos previsíveis. Então vou te preparar para eles agora antes que apareçam. Primeiro obstáculo. A primeira semana vai ser a pior de todas. Você vai começar animado. Dia 1 e 2 vão parecer ok. Dia 3 você já vai estar questionando se vale a pena todo esse esforço. Dia 5 você vai querer desistir completamente, porque a novidade já passou e o desconforto ainda está ali insistente. E aqui está o que sua mente vai dizer no dia 5. Isso é muito difícil. Talvez eu não precise disso. Talvez eu já seja resiliente o suficiente. Talvez eu comece de novo outro dia quando estiver mais preparado. E todas essas são desculpas disfarçadas de razão lógica. Espera por isso. Quando o dia 5 chegar e você quiser desistir, lembra que isso é normal. Não é evidência de falha. É evidência de que está fazendo certo. Dificuldade significa que está crescendo. Se fosse fácil, não estaria construindo nada novo. E faça isso. No dia 5, quando quiser desistir, comprometa-se a fazer mais um dia. Só um. Não pense nos 23 dias que faltam. Pense apenas em completar o dia 6. E quando chegar no dia 6, compromete-se a fazer mais um. Um dia de cada vez. E antes que perceba, chegou no dia 28. Segundo obstáculo, você vai ter dias de regressão completa. Dia 12 você vai reagir exatamente como reagia antes do desafio. Vai gritar, vai explodir, vai fazer tudo errado, e vai pensar isso não está funcionando. Eu não mudei nada de verdade. Mentira brutal. Regressão pontual não apaga progresso consistente. Um dia ruim em 28 dias de prática não zera tudo que construiu. Pensa na lógica. Se treina musculação por 3 semanas e então tem um dia que não consegue levantar o peso que levantou ontem, isso significa que perdeu toda a força que construiu? Não. Significa que teve um dia ruim. Amanhã tenta de novo. O mesmo vale para a resiliência mental. Você vai ter dias ruins. Dias onde falha em todos os exercícios. Dias onde reage pior do que reagia antes de começar. E esses dias não significam que está regredindo. Significam que é humano. E humanos têm variação natural. O que importa não é nunca ter dia ruim. É ter mais dias bons do que ruins. E se está praticando consistentemente, a média está subindo, mesmo quando dias individuais são ruins. Então, quando tiver um dia de regressão completa, não desiste. Não conclui que nada mudou. Observa objetivamente. Tive um dia ruim. Tudo bem. Amanhã volto à prática. E volta. Porque consistência importa muito mais do que perfeição impossível. Terceiro obstáculo. Pressão interna para performar perfeição. Você vai querer fazer tudo perfeitamente. E quando não conseguir, vai se frustrar brutalmente. Mas perfeição não é o objetivo. Progresso é o objetivo. E progresso vem de prática imperfeita consistente, não de perfeição ocasional.
Sêneca escrevia sobre isso constantemente. Ele não esperava ser perfeito. Ele esperava ser um pouco melhor a cada dia. E um pouco melhor a cada dia, em 28 dias, te coloca muito à frente de onde começou. Quarto obstáculo: falta de suporte externo. As pessoas ao seu redor provavelmente não vão entender o que está fazendo. Vão achar estranho. Vão questionar. E você vai se sentir sozinho nessa jornada. Espera por isso também. Transformação real raramente tem torcida entusiasmada. Você vai precisar ser sua própria fonte de encorajamento. E isso também é parte do treino. Porque resiliência verdadeira não depende de validação externa constante. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Dia 29 vai chegar eventualmente. E você vai ter duas opções claras: parar ou continuar construindo. Se para, você mantém o que construiu. E o que construiu já é significativo. Você desenvolveu mais resiliência em 28 dias do que a maioria desenvolve em anos de vida. E se isso é suficiente para você, ótimo. Você já está muito à frente da maioria. Mas se quer continuar construindo força, aqui está o que faz. Primeira opção: repetir o ciclo com mais intensidade. Você pode fazer os mesmos exercícios, mas aumentando a dificuldade progressivamente. Banhos mais frios, conversas mais difíceis, desafios maiores. Porque à medida que fica mais forte, precisa de estresse maior para continuar crescendo. Segunda opção: adicionar novos exercícios estoicos ao repertório. Existem dezenas de práticas estoicas além das que te dei. Meditação matinal, revisão noturna, premeditatio malorum, que é visualização de piores cenários, amor fati, que é amor ao destino. Você pode adicionar essas práticas gradualmente. Terceira opção: ensinar outros o que aprendeu. Uma das melhores formas de solidificar o que aprendeu é ensinar. Encontre alguém que está lutando e compartilhe o que funcionou para você. Não como guru iluminado, mas como alguém que fez o trabalho e quer ajudar. E ensinar te força a clarificar profundamente. Porque quando precisa explicar algo, precisa entender em nível muito mais profundo. E esse entendimento profundo fortalece ainda mais sua própria prática. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Antes de fechar, preciso te dizer algo que a maioria dos vídeos sobre resiliência não fala com honestidade. Resiliência não te torna imune à dor. Não te faz parar de sentir emoções. Não te transforma em robô emocional frio. Pessoas resilientes sentem tanto quanto pessoas frágeis. A diferença brutal é que elas não são controladas pelo que sentem. Elas sentem dor e continuam. Sentem medo e agem. Sentem tristeza e não afundam. Marco Aurélio escreveu sobre perder filhos. E a dor nas palavras dele é palpável mesmo 2000 anos depois. Ele não era imune. Mas ele não deixou a dor paralisá-lo completamente. Ele sentiu, processou e continuou governando, porque tinha construído capacidade de carregar peso sem ser esmagado por ele. E é isso que está construindo nesses 28 dias. Não a ausência de dor, mas a capacidade de funcionar com a dor. Não a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar do medo. Não a ausência de dificuldade, mas a força para atravessá-la. E essa força muda tudo na prática. Muda como enfrenta problemas. Muda como se relaciona com outras pessoas. Muda como vê a si mesmo. Porque para de ser alguém que espera a vida ficar fácil e se torna alguém que fica forte o suficiente para qualquer dificuldade que vier. E aqui está algo que precisa entender profundamente. Esses 28 dias não vão te dar uma vida sem problemas. Não vão te dar um caminho fácil e pavimentado. Não vão te proteger de dor, perda, fracasso ou dificuldade. Vida continua sendo vida. Contudo de brutal que sempre foi. O que muda é você. Você fica mais forte. E quando é mais forte, os mesmos problemas que antes te quebravam agora você atravessa. As mesmas dificuldades que antes te paralisavam agora você enfrenta. As mesmas dores que antes te destruíam agora você suporta e cresce através delas. E essa é a diferença entre alguém que vive à mercê da vida e alguém que vive no comando da própria resposta à vida. Não controle sobre o que acontece externamente.
Controle sobre como você responde internamente. E controle sobre como responde é o único controle que realmente importa. Marco Aurélio enfrentou guerra, traição, pragas que mataram metade de Roma, a morte de quase todos os seus filhos. E ele não controlou nenhum desses eventos brutais, mas ele controlou como respondeu. E por controlar sua resposta, ele atravessou tudo e ainda deixou ensinamentos que 2000 anos depois ainda transformam vidas. Você tem a mesma capacidade fundamental. Não a mesma situação, mas a mesma capacidade de construir força interna que nada externo pode destruir. E esses 28 dias são o começo dessa construção. Os estoicos te deixaram esse presente inestimável. O conhecimento de que pode se construir forte. Que resiliência não é sorte genética. Que 28 dias de prática deliberada podem te transformar mais do que 28 anos de espera por mudança mágica. E agora você tem o mapa completo. Você sabe exatamente o que fazer em cada uma das 4 semanas. Semana 1, controle de reação. Semana 2, tolerância ao desconforto. Semana 3, perspectiva sob pressão. Semana 4, reconstrução pós-queda. Você sabe os exercícios específicos. Você sabe os obstáculos que virão. Você sabe como medir progresso objetivamente. Você tem tudo o que precisa. A única questão é: você vai fazer? Porque a maioria vai assistir esse vídeo, achar interessante, e não fazer absolutamente nada. Vai continuar vivendo da mesma forma, esperando que um dia magicamente fique mais forte. Mas mágica não existe. Existe método. E método exige ação. Mas você não é a maioria. Você chegou até aqui. Você absorveu mais de 40 minutos sobre como se construir mais forte. E chegar até aqui já mostra algo sobre você. Mostra que quer mudança real, que está disposto a investir tempo para aprender. E agora a única questão é se está disposto a investir esforço para aplicar. Então faça isso. Marca no calendário. Dia 1 é amanhã. Ou se está assistindo isso à noite, dia 1 é depois de amanhã quando acordar. E dia 1 é simples. É só a pausa de 3 segundos. Toda vez que algo te irritar, conta 3 segundos antes de responder. Só isso. E no dia 2 continua. E no dia 3, adiciona a observação da raiva. E vai seguindo a progressão exatamente como te mostrei. E daqui a 28 dias, você volta aqui e comenta o resultado. Porque eu quero saber. Quero saber quantas pessoas realmente fizeram. Quero saber como foi. Quero saber que diferença fez na vida real. Porque isso importa. Cada pessoa que se constrói mais forte, não só melhora a própria vida, melhora o mundo ao redor. Pessoas resilientes sustentam pessoas frágeis. Pessoas fortes protegem pessoas fracas. E quanto mais pessoas fazem o trabalho de se construir fortes, menos sofrimento desnecessário existe no mundo. Porque sofrimento é inevitável. Mas muito do sofrimento que as pessoas carregam não vem dos eventos, vem da falta de capacidade de processar eventos. E capacidade de processar é exatamente o que está construindo. A pergunta agora é: você vai apenas concordar, ou isso vai mudar algo em você? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.